Olá, tudo bem? Aqui é o Engenheiro Luiz Machado e no vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que acomete todas as edificações brasileiras, que são as famosas fissuras em alvenarias, né? Será que essas fissuras que a gente vê na nossa parede, elas são todas iguais? Bem, se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo, que tudo que eu falar aqui vai ser de grande valia para você que está aí me assistindo, beleza? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui, ó, se inscreve, ativa as notificações para que toda vez que eu trazer algum conteúdo relevante você seja notificado. Já deixa o like também para eu saber que você passou por aqui. Comenta o que você achou desse vídeo e, se possível, compartilhe com mais alguém que possa se interessar por esse assunto aqui. Beleza? Bem, antes da gente começar, você primeiro precisa entender que até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, não existe nenhuma norma brasileira que fala especificamente sobre fissuras, como tratá-las e tudo mais. O que existe são alguns estudos de alguns profissionais da área que são utilizados aí como referência, né, para identificar e até mesmo tratar essas fissuras. Beleza? Outro ponto importante que você precisa entender é como as fissuras elas acontecem. As fissuras elas acontecem quando existe uma tensão maior do que o material possa suportar. Então, por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. Se eu fizer uma força muito grande aqui, vai gerar uma tensão tão grande que esse material não vai suportar. E aí ele vai fissurar e pode até romper. A mesma coisa acontece com a nossa parede, né? Então pode acontecer ali tensões na parede, tanto na base, que é a nossa alvenaria, quanto no revestimento, que é o nosso famoso reboco, né? Podem acontecer essas tensões e acabar gerando essas fissuras aí, tá? Então esses dois pontos eram pontos que você precisava entender antes da gente entrar agora na forma, né, que a gente identifica essas fissuras, né? O professor Renato Saad fez uma tese de mestrado em que ele fala justamente isso. E um dos pontos que ele fala é que você deve identificar a fissura de acordo com a sua forma de manifestação. Então, um ponto importante que você precisa se atentar é a forma que essa fissura está se manifestando, né? A outra forma é em relação à sua atividade. Então, qual que é a atividade dessa fissura, né? E o outro ponto é em relação à abertura. Comportamento da abertura dessa fissura, né? Vou colocar aqui comportamento. Ok, entendido isso, daí agora a gente vai esclarecer o que é cada um desses pontos aqui, né? Na forma de manifestação, a gente tem as fissuras geométricas, e as fissuras mapeadas. Ok, Luiz, e qual que é a diferença entre as duas? A fissura geométrica, ela tem um caráter linear, né? E ela normalmente é isolada. Então, um tipo de fissura geométrica é a fissura que nós vemos, por exemplo, entre a emenda de uma alvenaria junto com um pilar. Quando surge uma fissura ali, normalmente essa fissura ela é reta, né? Conforme essa imagem que eu estou colocando aqui para você, tá? E também essa fissura ela pode ser geométrica seguindo a linha de argamassa do bloco, né? Então, vou fazer um desenho aqui embaixo, depois eu apago. Imagina que você tem um bloco aqui, outro bloco aqui, mais um bloco aqui, e aí acontece aquela fissura que segue a linha da argamassa. A fissura ela segue a linha da argamassa, né? Então, isso aqui também é um tipo de fissura geométrica, tá? Então, só para explicar. Ah, Luiz, e o que é as fissuras mapeadas? Fissuras mapeadas são aquelas fissuras que normalmente elas estão tudo juntas, né? E elas ficam praticamente em forma de mapa, conforme essa imagem que eu estou colocando aqui do lado para vocês. Então, existem essas duas formas da fissura se manifestar. E aí, em relação à atividade dessa fissura, a gente tem lá a fissura que é ativa e passiva. Tá? Então, dentro da fissura geométrica, vou até pegar a outra cor aqui, ela pode variar de ativa
ou passiva, tá? Ela pode ser ativa ou passiva, tá? Em relação às fissuras mapeadas também, ela pode ser ativa, também pode ser passiva. Então a fissura mapeada ela também pode ser dessas duas maneiras aqui, certo? E aí, em relação à abertura, né, variação, comportamento, né, eu vou colocar aqui abertura, variação, né, variação da abertura, que é a outra forma, tá? Então, dentro de ativa, eu posso ter uma fissura que ela é sazonal ou progressiva. Tá? E aqui, em relação às fissuras mapeadas, eu tenho aqui a fissura que é sazonal apenas, né? Não existe fissura mapeada progressiva, tá? E aí, se a fissura ela é passiva, né? Se a gente identifica que ela é geométrica passiva, ela já vai direto para uma forma de tratamento, tá? Assim como a fissura mapeada também. A gente identificou que é mapeada e passiva, ela já vai direto para uma forma de tratamento. Ah, Luiz, e o que é ativa e o que é passiva? Tá? Fissura ativa é aquela fissura que ela está se movimentando. Tá? Fissura passiva é aquela fissura que ela não se movimenta mais. Ela já movimentou em algum momento, mas hoje ela não se movimenta mais. Ela se estabilizou. Tá? E aí, quando a gente vai, por exemplo, para uma fissura geométrica, ou seja, uma fissura que é linear, que tem caráter linear, né, na maioria das vezes, e ela é sazonal, significa que essa fissura ela abre e fecha em alguns períodos do ano ou em alguma época em específico. Normalmente, eu já tive um caso de fissura ativa sazonal que ela só acontecia no inverno. E no verão ela não aparecia, apenas no inverno ela aparecia. Ou seja, ela era sazonal, era apenas naquela época do ano que ela acontecia, né? E a fissura progressiva geométrica, se você tem alguma coisa com essa característica aqui, significa que a sua fissura ela está abrindo com o tempo. Ou seja, você olha ela hoje, ela tem uma abertura. Daqui 6 meses, a abertura dela está maior. Daqui 1 ano, essa abertura está maior ainda. Ou seja, essa fissura ela está sendo progressivamente aberta. E aí sim, aqui você tem um problema sério, que normalmente pode estar relacionado com a parte de fundação ou até mesmo um problema estrutural, como nessa imagem que eu vou mostrar aqui do lado para você. Aí é porque você já tem um problema estrutural, pode ser de fundação ou até mesmo da própria estrutura aí da sua edificação, da sua casa, enfim, tá? Então, se você tem uma fissura geométrica ativa progressiva, é muito importante você já procurar imediatamente um profissional para resolver o seu problema, tá? Porque isso sim pode gerar aí colapso da estrutura e aí ter um desastre maior, tá bom? Já nas fissuras mapeadas, né, que a gente identifica que ela é ativa, mas é sazonal, aí a gente tem uma forma de tratamento. A progressiva, a gente tem uma forma de tratamento. A geométrica ativa, sazonal, ela tem outra forma de tratamento, tá? Então, a gente primeiro precisa entender como essa fissura ela se comporta, né? Se ela é uma fissura geométrica ou se ela é uma fissura mapeada, se ela é uma fissura ativa ou se ela é uma fissura passiva, e aí sim a gente entender se ela é uma fissura progressiva sazonal ou apenas sazonal aqui no caso da mapeada, para a gente conseguir dar a melhor solução para o problema, tá? A gente não consegue generalizar uma solução para todo tipo de fissura que a gente encontra. A gente primeiro precisa entender essa lógica que eu expliquei aqui para você. Essa lógica aqui foi desenvolvida, conforme eu já falei, pelo professor Renato Saad, um gênio, né? Então a gente segue essa estrutura aqui para a gente entender o comportamento da fissura e aí sim a gente encontrar a melhor alternativa para a gente resolver o problema, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto a sua mente para que você olhe as fissuras de uma outra maneira a partir de hoje. E aí sim você tome a melhor decisão para você escolher a melhor forma de tratamento. A gente pode fazer depois um outro vídeo para falar sobre as formas de tratamento para cada um desses tipos de fissuras que nós temos aqui. E aí sim você vai ter a solução completa, né? Você vai ter entendido como a fissura ela se comporta e como é a forma de tratamento correta para cada tipo de fissura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha agregado de alguma maneira
com esse conhecimento aqui para vocês entenderem que fissura não é tudo igual, né? Que cada fissura ela pode ter um comportamento diferente, precisa ser analisado, entendido e aí sim tomado a melhor decisão para tratá-la. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que você deixe aí para mim um comentário sobre tudo isso que a gente falou aqui. Tá? Já deixa o like também se você gostou. Compartilha com mais alguém que possa interessar. E se você não é inscrito, já clica aí, se inscreve, ativa as notificações para que toda vez que eu trazer algum conteúdo relevante aí você seja notificado. Beleza? Eu sou o Engenheiro Luiz Machado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.